Sobre esse mesmo assunto, a gente conversa agora ao vivo também com Regiane Bressan, especialista em relações internacionais, professora da Unifesp. Regiane, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que nos assistem. Regiane, explica para a gente qual é a efetividade da participação de um país como o Brasil, do presidente Lula, nesse encontro do BRICS, hoje com toda essa composição bem heterogênea, bem, vamos usar um termo que a gente usou ainda nessa edição do Poder Expresso, uma composição bem eclética. E algumas nações cuja a visão de democracia a gente pode questionar, a gente fala aqui sobre Irã, por exemplo, no meio desse contexto em que se questiona medidas unilaterais da parte dos Estados Unidos. Qual a mensagem que é transmitida ao mundo e qual a efetividade do ponto de vista das relações internacionais e da retórica, da narrativa política no cenário internacional? Bom, Jesus, vamos começar entendendo o que é o BRICS. É uma aliança que surgiu justamente para que os países consigam realizar a cooperação Sul-Sul no momento de estagnação e cansaço dos países do Sul em relação a uma cooperação praticamente numa via de mão única ou mesmo sem os logros necessários, como aconteceu com o neoliberalismo implementado na América Latina nos anos 90. Os países dos BRICS conformam uma aliança que busca, portanto, não apenas a cooperação econômica, mas a cooperação tecnológica, a formação de novas parcerias e, claro, com o tempo, nós vimos os países se aproximarem politicamente. O que acontece é que, depois da guerra da Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e passou novamente a ser uma grande ameaça para a União Europeia e, sobretudo, para o Ocidente, nós vimos os BRICS rivalizarem com o Ocidente. Então, para China e Rússia, os BRICS hoje em dia conformam um contraponto, uma aliança de contraponto ao Ocidente, que, claro, não era a expectativa inicial do próprio Brasil, um país que está geograficamente localizado no Ocidente, nunca vai deixar de fazer fronteira e ter um relacionamento com os países do lado de cá. No entanto, fica muito evidente que essa iniciativa brasileira de convocar a reunião virtual, bem como ter uma retórica, como você me perguntou, bastante positiva, falando muito do multilateralismo, é justamente uma forma do Brasil ampliar as suas parcerias na medida em que nós estamos sofrendo a grande retaliação dos Estados Unidos, Donald Trump, que parece que não vai voltar para trás, desistir em relação ao tarifaço. Nós temos também que considerar que nossas lideranças políticas e econômicas pedem muito para o Brasil buscar realmente novas alternativas econômicas para escoarmos a nossa exportação e não termos grandes impactos. Então, o Brasil, ao meu ver, não vai se limitar aos BRICS e, ao mesmo tempo, vai continuar tentando ampliar as possibilidades e, claro, usando as plataformas pré-existentes. Os BRICS, por sua vez, são mais uma alternativa para o Brasil angariar apoio e oportunidade. A convocação da reunião e a participação e até mesmo a narrativa, o teor do discurso do presidente Lula ali, ele é mais voltado para se conseguir alternativas econômicas, mercados alternativos para escoar a exportação represada aqui no Brasil, que não está indo hoje para os Estados Unidos, em razão do aumento das tarifas, ou é algo para passar um recado? É algo mais voltado à cena política do que à cena econômica? Eu vejo que a participação brasileira, ela nessas frentes, nessas duas frentes. É difícil dizer se alguma
prioriza em relação ao outro. O que eu quero dizer é que nós sabemos que o Brasil tem que buscar parcerias econômicas, mas é interessante fazermos uma digressão e percebermos que o Brasil nunca rompeu com a Rússia a despeito de apoiar o Ocidente e estar muito mais próximo ao Ocidente na guerra da Ucrânia, mas o Brasil não rompeu com a Rússia nessa agenda. Além disso, nós dependemos muito, cada vez mais, a América Latina como um todo, da China. E sabemos que agora a China deve apresentar boas alternativas e oportunidades de crescimento num momento de dificuldade, enfim, do próprio tarifaço, como eu estava explicando. Assim, o Lula, quando tem uma retórica favorável a esses países, e ele também aproveita para ter uma retórica favorável ao multilateralismo, porque o multilateralismo dá oportunidade de conversa e negociação entre os países, e ele evita que medidas unilaterais sejam tomadas, como os Estados Unidos estão fazendo, inclusive com grandes parceiros históricos, como Canadá e México, por exemplo. Assim, o Brasil vem defendendo, dentro dos BRICS, o multilateralismo, mas pelos BRICS não serem uma organização institucionalizada, com regras tão declaradas como outras organizações, isso faz com que cada representante ou cada país tenha a sua interpretação do que deve ser os BRICS, ou usá-lo como uma ferramenta que lhe é mais favorável. O que eu quero dizer? O Brasil não apoia governos autoritários, evidentemente, mas o que acontece é que tem ingressado cada vez mais países que romperam com o legado democrático. Para o Brasil, que é um país muito amplo em suas relações, ele prefere estar próximo de países, ainda que tenham rompido com a democracia, mas que ele possa dialogar e influenciar, do que isolar países, que não vai adiantar no âmbito das relações internacionais. Então, existe aí uma estratégia interessante que o Brasil vem tomando, e, claro, sem comprometer a própria democracia brasileira. Especialista em Relações Internacionais, professora da Unifesp, agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Sempre bem-vinda por aqui, viu? Uma ótima semana. Obrigada, até uma próxima, um abraço a todos.